Ezequiel Gomes e a doutrina de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e agora eu convido vocês a um outro momento da minha série autobiográfica. Nesse momento eu vou rememorar um pouco das minhas reflexões doutrinárias, tá? Como que eu vim a desenvolver a minha visão doutrinária de alguns temas que eu vou escolher aqui como sendo os temas mais importantes da minha percepção teológica, com o objetivo de alguma maneira, testemunhar para vocês como que eu penso em termos de hermenêutica. Para quem não sabe, para mim a hermenêutica é a ciência bíblica mais importante. A ciência que lida com a interpretação do texto, o tratamento do texto, que envolve desde a exegese até a aplicação, passando por inúmeras questões que têm que ver com os nossos pressupostos, com as nossas metodologias, com as conclusões às quais a gente chega, com induções ou deduções lógicas, com inúmeros aspectos assim que vão nos ajudar a formar uma teologia sistemática, né? Uma compreensão doutrinária das coisas. E para mim, né, o empreendimento de moldar esta percepção é a tarefa teológica por excelência, ou seja, construir entendimento teológico a respeito do texto, das doutrinas contidas no texto e como tudo isso se dialoga com a realidade presente, com profecias em relação ao futuro, mesmo com a história do passado e etc. Então, na hermenêutica, a gente encontra tudo aquilo que há, de fato, de mais importante. E eu gostaria de usar o meu próprio exemplo e as minhas próprias memórias para relembrar algumas coisas aqui na presença de vocês e ajudar vocês também a desenvolver a hermenêutica de vocês, a abordagem de vocês em relação ao texto bíblico, à exegese, à aplicação, à compreensão das coisas. Eu acho que vai ser bem proveitoso para quem gosta de mim como pessoa e para quem gosta da Bíblia e quer entender um pouco mais e um pouco melhor como que as coisas funcionam, tá? Só para avisar vocês aqui, eu estou planejando, ou pensando, vislumbrando na minha mente, que eu vou continuar essa minha série autobiográfica até terminá-la no dia 26 de fevereiro de 2025, uma data aleatória escolhida aí para fazer o fechamento desse momento autobiográfico, tá? Eu acho que até lá a gente tem aí praticamente 2 meses, né, para trabalhar, então vai dar para fazer bastante coisa e eu quero relembrar um pouco como que eu construí o meu entendimento das coisas, o que eu penso, o que eu não penso a respeito de questões, e hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, tá? Eu não vou começar com a doutrina da Bíblia, porque na minha experiência, Deus veio primeiro, tá? Eu contei aqui dentro dessa série autobiográfica como que eu comecei a estudar o I Ching, e o I Ching é um livro de sabedoria chinesa, muito antigo, super interessante, etc e tal. E lá no meio do I Ching tem uma ou outra menção à divindade, a Deus. Eu estudava o I Ching como um ateu. E as menções que o I Ching fazia a Deus, que era uma ou outra, assim, bem esparsa, bem pequena, vamos dizer assim, bem poucas, em algum momento, quando eu comecei a me tornar, assim, uma pessoa mais versada nas questões presentes no I Ching, aquelas coisas começaram a me incomodar um pouco. Mas não de uma forma negativa, mas de uma forma a excitar a minha curiosidade. E aí eu comecei a ter vontade de ler a Bíblia. E nessa época eu não somente fui estudar a Bíblia, mas eu também tive curiosidade de estudar outras religiões, tá? Então, assim, nessa época, além do I Ching e da Bíblia, foi uma época da minha vida que eu li o Alcorão. O Alcorão eu não cheguei a ler ele inteiro, mas eu li mais da metade, provavelmente aí 70%, 80% do Alcorão eu li. Eu li um pouquinho do tal Bhagavad Gita, eu nunca sei falar o nome daquele negócio, Bhagavad Gita, eu não sei como é que fala aquele treco.
que tem a ver lá com a religião dos hindus e dos Hare Krishna e tal. Eu li um pouquinho daquilo, mas eu achei uma viagem muito gigantesca, eu não curti muito não, tá? E além de tudo isso, antes desses meus interesses mais espirituais, vamos chamar assim, eu já tinha lido muita coisa de filosofia, tá? Então, esse foi assim o universo de questões que se abriram diante de mim quando eu comecei a ter maiores interesses religiosos. E aí, né, como eu contei aí na minha série autobiográfica, eu entendi que Deus começou a falar comigo. Até que eu tive, de fato, o meu encontro mais transformador e perceptível com Deus através do texto de Isaías, capítulo 48. E aí o resto é história, a gente contou bastante coisa aí. Mas eu vou me permitir, nesse vídeo, rememorar algumas coisas, até mesmo, né, reenfatizar algumas coisas que eu já falei aqui nessa série biográfica, a respeito de Deus, tá? Então, vamos lá bater esse papo. Eu me lembro, quando eu era professor de religião lá no Camar, uma vez eu estava dando uma aula no terceiro ano do segundo grau lá no Camar, e no meio da aula eu fiz um questionamento assim a respeito se realmente Deus existe ou não. E eu me lembro que uma das meninas sentadas na sala de aula lá no fundo, ela levantou a mão e ela falou assim, mas pastor, realmente é possível que Deus não exista? Qual é o seu objetivo em dizer isso? Porque assim, olha, eu também tenho as minhas dúvidas a respeito de Deus. O senhor realmente quer dizer que Deus não existe ou não? E eu falei para ela assim, não, eu não estou aqui para dizer que Deus não existe. Mas é muito importante a gente reconhecer que a discussão sobre se Deus existe ou não divide a humanidade. E alguém está certo e alguém está errado nessa discussão, e é importante a gente levar em conta que nós podemos ser as pessoas que estão erradas nessa história. E isso, para mim, é uma coisa que sempre foi muito importante, porque como eu abandonei o ateísmo e eu me tornei adventista do sétimo dia, eu tenho uma experiência na vida de uma mudança muito radical de percepção das coisas. E eu tenho plena noção de que ou eu estava muito errado no passado e hoje eu estou muito certo, ou eu estou hoje muito errado e antes eu estava muito certo. Até porque essas são as duas únicas hipóteses que existem nessa discussão específica. Então, a existência de Deus foi o maior dilema para mim em termos de compreensão doutrinária e de estudo teológico. Depois eu vou desenvolver os meus interesses doutrinários em relação à doutrina da salvação, do pecado, da perfeição, sei lá o que, das últimas coisas, da morte. Aí eu vou pensar em um monte de outras coisas. Mas não sem antes pensar muito em Deus, tá? E eu não vim a acreditar em Deus assim, muito rapidamente, muito facilmente na minha jornada. Tanto que, assim, por exemplo, quando Deus, na minha percepção atual, realmente falou comigo lá através do texto de Isaías 48, eu já lia a Bíblia há um bom tempo naquela época, talvez até mais de ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu não lembro bem o tempo, tá? Mas com certeza eu já não era um novato na leitura da Bíblia, mas eu lia de uma perspectiva assim curiosa, mas afastada, entendeu? Eu não lia isso aqui, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, nossa, olha aqui, ó, tá escrito Deus é bom, então Deus é bom, né? Eu não tratava as coisas dessa forma, como se o texto bíblico fosse realidade só porque sim, né? Pelo contrário, assim, eu era uma pessoa cética, reticente, mas ao mesmo tempo eu comecei a entreter a hipótese de que talvez sim, talvez Deus exista, talvez Deus seja bom, talvez, ok, essa pessoa tenha tido um encontro com Deus ou coisas do tipo, etc, etc, etc. E o que acontece? Quando chegou o dia que eu estava mais maduro, ou sei lá, que Deus perdeu a paciência comigo, Ele me confrontou de uma forma mais pesada e mais direta, e eu tive um encontro, assim, que, inclusive dentro do ateísmo, se fala, assim, que é uma experiência
luminosa. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito dessa expressão. A experiência do luminoso é a experiência onde uma pessoa se sente iluminada por uma experiência, por uma ideia, por alguma coisa. Assim, tipo, eu pensei que eu abri a Bíblia e eu senti que Deus falou comigo, eu chorei, eu me emocionei, e eu revi alguns conceitos na minha vida, e etc e tal. Os ateus falam que isso é uma experiência luminosa, que é uma experiência puramente psicológica, que não tem nenhuma relação com a realidade. É como você, assim, por exemplo, sei lá, se apaixonar por uma pessoa pensando que ela também se apaixonou por você, mas na verdade ela não se apaixonou. A sua experiência de se apaixonar e de pensar que a outra se apaixonou por você não tem nada a ver com a realidade, tem a ver só com a sua psique, com a sua psicologia. Tanto que você está enganado que a outra pessoa se apaixonou por você e ela não se apaixonou. Estou dando um exemplo aqui para vocês tentarem entender do que a gente está falando. Então, a experiência do luminoso, na visão ateísta, é uma experiência que a pessoa sente tocada por Deus, se sente iluminada por Deus, mas ela não foi, ela só passou por uma experiência psicológica. E eu sempre entendi essas críticas, eu respeito essas críticas, e eu não debato com ateu, porque eu já fui um deles, eu sei que não tem papo, tá? Pelo menos comigo não tinha papo, e qualquer ateu que se preze aí com ele também não tem papo, tá? Porque ninguém vai ser convencido daquilo que não experimentou, daquilo que não crê, daquilo que não quer crer, daquilo que a pessoa não vê sentido, não vê lógica e acha que é tudo bobagem e besteira, e enquanto for assim, a pessoa não vai acreditar em Deus. E enquanto foi assim na minha vida, eu não acreditei em Deus. Mas Deus foi, na minha percepção atual, vencendo as minhas barreiras e o meu ateísmo lentamente, até que no meu encontro com Deus eu passei a realmente acreditar que Deus existe. E aí eu estudei algumas coisas e o elemento que mais me chamou a atenção da divindade naquela nova experiência tinha que ver com a personalidade de Deus, a capacidade de Deus falar em primeira pessoa comigo, tá? Que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na leitura do texto, né, lá de Isaías 48, que foi o texto da minha conversão, vamos dizer assim, né? Como que diz o texto aqui, né? Por exemplo, verso 3. As primeiras coisas desde a antiguidade eu as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir, de repente agi e elas se cumpriram. O aspecto de Deus falando de si mesmo em primeira pessoa, eu anunciei, eu pronunciei, eu fiz ouvir, eu agi e tudo aconteceu, foi uma revelação para mim, no meu coração e na minha mente, da mais alta grandeza, porque até ali eu não levava em conta a realidade da existência de uma pessoa real que pudesse ser chamada Deus. Até ali eu ainda trabalhava com a ideia de que Deus era um conceito humano, um personagem fictício criado pela humanidade, e etc e tal. Claro, a partir da leitura do texto onde supostamente Deus fala em primeira pessoa, ele poderia continuar sendo o personagem em uma história fictícia. Mas para mim, naquele dia do meu encontro com Deus, aquilo foi um pouco diferente. E eu intuí a existência desta consciência capaz de falar de si mesma em primeira pessoa, como sendo a responsável pela realidade, pela existência das coisas, inclusive pela minha existência, pela existência de tudo o mais. E eu costumo dizer que a minha conversão, ela se deu no momento mais feliz da minha vida, ou em um dos momentos mais felizes. E de fato isso é verdade, assim, Deus me alcançou em um contexto, em um momento da vida, em que para mim, assim, estava tudo absolutamente ótimo. Eu não tinha reclamações na vida. É inimaginável isso, né? Eu sou, inclusive, aqui no YouTube, percebido como uma pessoa que às vezes
reclama e denuncia e tá muito bravo, e tá muito triste, tá muito revoltado, como se a vida fosse ruim, né? Ou algo do tipo, e também não é exatamente essa a verdade e a minha percepção. Eu não acho que a minha vida é nada ruim, só para avisar. Mas, óbvio que a vida contém coisas ruins e coisas boas, e naquela época também, mas para mim, aquele momento da vida que eu vivia era um dos momentos mais legais, assim, especialmente pela questão, assim, de ser adulto, sabe? Na época que Deus me alcançou, eu era casado com a Heloíse, nós morávamos juntos, e eu tinha uma vida, assim, de muita liberdade, de muita autonomia. Eu não tinha nenhum tipo de controle parental sobre mim, sobre o que eu faço ou não faço, se eu uso droga ou não, se eu saio de noite ou não, que horas que eu volto ou não, sabe, coisas assim que tem a ver com uma vida mais infantil? Eu não tinha nada disso na minha vida, eu era dono do meu nariz, literalmente, e etc, e etc, e etc, da minha experiência psicológica. E eu era muito feliz com isso, né? E eu já estava vivendo aquilo já há algum tempo, e eu estava muito bem com tudo isso, assim, e de repente vem esse papo, né, de Deus em primeira pessoa comigo, e eu intuí uma coisa que até então eu nunca tinha conseguido levar a sério, né? Que tem que ver com a existência de Deus. Até aquele momento, toda a minha percepção, todas as minhas convicções, elas não tinham nada que ver com exegese bíblica, com doutrina bíblica, com essas coisas. Mas, a partir do momento em que isso aconteceu, eu enxerguei na Bíblia um Xing multiplicado à enésima potência, vamos chamar desta forma. Aquilo que falava-se sobre Deus no Xing, muito pouquinho, uma coisinha aqui ou outra, 2, 3 referências no livro A Divindade, aqui era uma referência infinita, né? E aí eu comecei a abrir a Bíblia e etc e tal, de uma outra perspectiva, que até então eu achava completamente ridícula, mas que para mim começou a soar diferente no meu coração, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a tentar entender essas narrativas a respeito de Deus. Eu nunca dei, assim, um super valor à narrativa da criação, tá? Até porque o meu interesse em física, astronomia e coisas do tipo me impedem até hoje de ter uma visão criacionista muito ingênua, eu vou chamar assim, mas sem querer desrespeitar a fé de ninguém, tá? E eu também não estou dizendo que eu creio na evolução e que eu creio no evolucionismo teísta ou nada disso. Eu nem tenho, assim, opinião totalmente formada a respeito da interação entre a teoria da evolução, a cosmologia e etc e tal, a astronomia, a física em relação à narrativa bíblica. Tá? Eu creio na criação literal em 6 dias e Deus descansou no 7º, eu vou, né, ser um adventista do 7º dia e etc. Eu nunca criei nenhum tipo de problema em relação a essa compreensão dentro do adventismo. Então essa não é uma das polêmicas, bandeiras que eu possa já ter levantado na minha história adventista, mas no meu coração, na minha mente, eu tenho algumas reservas em relação a algumas coisas. E eu entendo que a narrativa do Gênesis e a narrativa que se depreende da compreensão física, astronômica, biológica, evolutiva e etc. Tal, vamos chamá-la assim, entre aspas, científica, não é uma coisa muito fácil de se coadunar. E eu não tenho a pretensão de ter claramente na minha mente, nem de saber explicar para os outros, se essas coisas se coadunam ou não e como. Tá? Eu aceito a narrativa bíblica pela fé, sem dar tanta importância a fazer uma harmonização disso com teorias como o Big Bang, ou mesmo como a teoria das cordas, ou mesmo como a teoria do multiverso, e mesmo com toda essa estrutura física, biológica, astronômica que se depreende da própria realidade, em função da qual no espaço-tempo existem distâncias de
anos e anos e anos luz entre as coisas, e para a própria luz atingir o lugar onde nós estamos aqui para a gente ver estrelas e galáxias e coisa arada, se demanda milhões e milhões e bilhões de anos para que isso aconteça. Eu não tenho nenhuma pretensão de refutar nada disso, até porque eu acho que tudo isso é irrefutável, né, do ponto de vista dessas realidades físicas, vamos chamar assim. Então, como que isso coaduna com a Bíblia ou não, não sei, também nem me interessa tanto, tá? Mas eu não tenho grandes dilemas a respeito destas coisas, nem nenhuma descrença, e também nem tenho nenhuma tentativa nessa direção, tá? Eu trabalho com as hipóteses e vivo bem com elas, e tenho um foco um pouco mais na revelação pessoal divina na minha vida e na minha história do que, né, em fazer essa leitura teológica, científica, e como que é e como que não é. Não tenho pretensões de avançar nessa direção. Já estudei um pouco sobre essas coisas, tenho um pouco de noção de biologia, tenho um pouco de noção de química, tenho um pouco de noção de física, de astronomia, de teoria da evolução, também tenho um pouco de noção das discussões filosóficas e das questões criacionistas e como que os criacionistas tentam lidar com isso, mas eu nunca fui assim super convencido, nem de um lado nem do outro, e sou uma pessoa aberta às percepções. E sempre fui, e sempre serei, nunca vou fazer dessas coisas um cavalo de batalha, a não ser se algum dia eu seja picado por algum vírus do criacionismo ou do evolucionismo, seja ele qual for. Agora, muito mais interessante para mim assim, as discussões, assim, por exemplo, sobre os atributos de Deus e as narrativas bíblicas. E aí eu posso começar a falar um pouco assim de alguns aspectos que talvez podem ser até um pouco polêmicos em algum momento da minha percepção das coisas. E o que acontece? Para mim, assim, uma das principais razões assim dos problemas espirituais e psicológicos e sociais dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou das igrejas mais ou menos em geral, tem que ver com uma leitura ingênua das coisas, em especial uma leitura ingênua a respeito de Deus. Isso também é verdade em relação ao diabo, que acaba sendo um espelho dessa situação. Então as pessoas têm uma visão um pouco superficial de Deus e do diabo. E isso torna essas discussões um pouco complicadas, tá? Por exemplo, essa música é de Deus ou do diabo? Essa roupa é de Deus ou do diabo? A maquiagem é de Deus ou do diabo? Essa igreja é de Deus ou do diabo? Essa ideia é de Deus ou do diabo? Essa filosofia, essa ciência, essa sei lá, qualquer coisa, entendeu? Em geral, quando muitos cristãos tentam responder perguntas nessa direção, eu percebo uma visão muito superficial sobre Deus e uma visão muito superficial sobre o diabo, e isso me incomoda. Então, eu tento ter uma visão mais ampla e mais profunda a respeito das coisas, inclusive sobre Deus e o diabo, mas hoje estamos falando sobre Deus. E o que acontece, assim, para mim é muito nítido e é muito claro na Bíblia que Deus, ele não é como a maioria das pessoas pensa. Não também que eu tenha aqui a pretensão de, né, esclarecer os mistérios da divindade. Isso é uma coisa importante de dizer, né, logo no primeiro momento. Deus é um mistério, no sentido assim da sua existência, da sua natureza, dos porquês que tem no coração de Deus para que ele permita que a vida seja o que é e como que é. Tem a ver com a relação entre Deus e o mal, a gente vai falar daqui a pouco, e etc. Então, assim, tipo, humildade é o mínimo nessa discussão. A gente, mesmo que a gente acredite em Deus, assim, a gente não fala em nome dele, tipo, Deus pensa isso, Deus pensa aquilo. Mesmo que até a gente tenha base bíblica para dizer alguma coisa assim como que Deus pensa ou tal, às vezes tem outros textos bíblicos que indicam outras coisas. Então, por exemplo, né, aspectos da revelação divina sobre, sei lá, coisas antagônicas, tipo como o amor e a ira, a verdade e a mentira, tipo o perdão e a justiça, envolvem a gente assim em paradoxos super complexos, porque a ideia é que se uma dessas coisas é verdade, a outra fica em xeque, né? Por exemplo, se Deus ama, de onde vem essa raiva ou essa ira que ele tem em relação às coisas?
Tipo assim, se Deus perdoa, onde fica a justiça? Porque também, no final das contas, a justiça implica a punição de quem errou, não o perdão de quem errou. Então, sei lá, vamos dizer que um cara entre na minha casa, estupre minha mulher, roube meu dinheiro e me deixe paralítico numa cadeira de rodas. E eu tenho sentimentos assim horríveis assim de como que um ser humano pode fazer isso com outro. E eu quero que esse cara seja condenado, e isso é justo, isso é normal e tal. E aí chega lá e fala assim, não, Deus fala para mim assim, não, Ezequiel, eu vou perdoar esse ladrão, porque ele foi lá na igreja Deus é Amor, lá na igreja adventista, lá na igreja católica, lá na igreja dos Mormons, ele fez uma oração, ele foi batizado, e aí agora ele vai pro céu e dá tudo certo, e inclusive se você não perdoar ele, você é que vai pro inferno. E coisas desse tipo. A gente está ilustrando aqui que, na real mesmo, esses conceitos são super profundos, são super complexos e não são nada fáceis, tá? Se alguém pensa que essas coisas são fáceis, é porque a pessoa nunca parou para avaliar as coisas com seriedade. E eu já parei para avaliar com seriedade, até porque, né, eu não me tornei de ateu em crente. Ai, nossa, do nada agora Deus é santo e justo e bom e maravilhoso e não sei o quê, né? Não é assim. Então, assim, eu pensei muito sobre tudo isso, e eu também não sou a pessoa que tem a pretensão de falar em nome de Deus, esclarecer os paradoxos, as polêmicas e as questões, né? Mas o que eu posso dizer é que na minha experiência psicológica de fé em Deus, as dificuldades em relação a estas coisas não representam empecilhos para a minha fé e a minha comunhão com Deus. Entretanto, eu gosto de dizer que amar a Deus é muito difícil, tá? E eu digo isso um pouco por todas as questões envolvidas na doutrina da providência, tá? A doutrina da providência é a doutrina de que Deus, na sua onisciência, ele já criou o contexto de todas as realidades possíveis ou reais a se tornarem reais na história de cada coisa que existe, e isso implica a presença de Deus em cada coisa que existe, e isso nos conduz à relação entre Deus e o mal e à teodiceia. Esse é um assunto muito difícil. Na época que eu era ateu, obviamente, aquilo que torna a maioria das pessoas ateias no mundo foi aquilo que me tornou ateu, que foi a percepção da relação entre Deus e o mal. E quando eu era criança, eu entendia que essas coisas não poderiam ser coadunadas sob nenhuma hipótese. Eu não tive a pior vida da face da Terra, muito pelo contrário, mas a minha vida, a minha infância, não foi uma infância fácil, tá? E com certeza eu tenho traumas e marcas da minha infância, como todas as pessoas. Então, na minha casa existia briga, agressão, gritaria, problemas de grana e problemas envolvendo um monte de questões do meu pai, da minha mãe, dos avós, dos tios, tias, primos, primas, irmãos, irmãs. E a vida é um caos no mundo que a gente vive, essas famílias desestruturadas e tal. O mundo é foda, assim, né? E eu não posso testemunhar diferente disso, tá? E na minha mente infantil, na época, eu não tinha fundamento nenhum para dizer que Deus vai com Deus, Deus abençoe, tá com Deus, tá tudo bem. Pelo contrário, esse foi obviamente um motor gigantesco para eu vir a concluir que aquele papo sobre Deus é um papo ridículo, assim, na minha percepção. Tanto que eu vou me tornar ateu meio que na minha infância, né, dos meus 10 para 11 anos de idade. E eu carregava em mim, assim, uma certeza absoluta de que Deus não existia, e quando eu considerava a hipótese, eu achava que, assim, então se Deus existe, ele não vale R$1, ele não vale R$1. Porque para mim era isso também, né? Também para ele existir e o mundo ser como é, também não fazia nenhum sentido e etc e tal. E o que acontece, assim, eu tive muita curiosidade nesse tipo de contexto, a respeito de visões católicas, visões calvinistas, e eu vou chamar aqui da visão arminiano-adventista, tá?
E assim, se não fosse a visão arminiana adventista, eu também nunca teria me tornado realmente um crente, um teólogo. Se tudo que se cresce a respeito dessas questões fosse a visão calvinista ou católica do pecado original e do tormento eterno e não sei o que, e da salvação ou na Igreja Católica ou na eleição incondicional, para mim aquilo não faria nenhum sentido, aquilo seria uma coisa horrorosa, com a qual eu não queria fazer parte, assim, não queria ter nenhum contato com aquilo. Tá? Inclusive, depois eu vou falar nessa série sobre a minha relação com a Igreja Católica, com a Bíblia, com o calvinismo, com o mal, mas por enquanto é sobre Deus. Tá? E a visão arminiano-adventista a respeito de Deus em relação à teodiceia do livre-arbítrio e etc e tal, para mim é uma coisa muito importante. Eu não tenho uma visão simplista do livre-arbítrio, tá? Inclusive, eu entendo que o livre-arbítrio ele é bastante limitado, ele é o oposto, assim, de tornar o homem, sabe, o que manda, o que comanda, o que dá a última palavra, não é assim. Tanto que, para mim, assim, a doutrina que mais faz sentido nesse aspecto todo da relação entre Deus e o homem é o sinergismo, que é um paradigma complexo, né? E obviamente que no sinergismo, Deus é que toma a iniciativa, Deus é que capacita, e até por isso Deus pode cobrar alguma resposta e algum tipo de condição, e se você não cumprir a condição naquela resposta, você pode ser condenado com justiça. Se o paradigma fosse um paradigma calvinista, assim, dessa relação, não faria nenhum sentido, Deus seria só um idiota, e eu tenho muita raiva do Deus calvinista, e até eu erro um pouco em alguns contextos, de até pegar meio pesado com quem crê no calvinismo, assim, né? Também às vezes não é culpa da pessoa, não posso lançar a minha raiva sobre o Deus da pessoa na pessoa, né? Mas ao mesmo tempo eu penso assim, né? Se o Deus dessa pessoa é um lixo, imagine ela, né? Então eu tenho sentimentos pesados em relação ao calvinismo, apesar de que isso é uma coisa importante para vocês entenderem sobre a minha personalidade. Eu gosto muito de muitos calvinistas, não tenho assim uma inimizade tão pessoal como algumas pessoas imaginam, assim. Eu gosto do Torinho, eu gosto do Iago Martins, eu gosto do Hernandes Dias Lopes, eu gosto do Augusto Nicodemos. Tem vários teólogos calvinistas que eu leio, que eu gosto muito deles. Mas eu tenho as minhas reservas, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas o fato é assim, a teodiceia do livre-arbítrio, que explica sem justificar a queda de Lúcifer, a queda de Adão e a realidade do mundo e etc e tal, ela não é perfeita, mas ela, para mim, é suficiente. Então, eu não sou uma pessoa assim revoltada com Deus em função dos problemas da realidade. Pelo contrário, assim, eu já superei todos esses problemas na minha relação com Deus. E mesmo que eu tenho muitos questionamentos assim do porquê que Deus permitiu algumas coisas na minha vida, em relação ao ministério, mas acima de tudo em relação a Adriana, que é assim a pior coisa da minha vida e etc e tal, eu ouso crer e confiar que Deus sabe o que faz e tá tudo bem entre eu e Deus a despeito destas questões, tá? Mas essas coisas são bem difíceis e complexas no meu coração, tudo bem? Mas são questões que, no final das contas também, a resposta nem é tão difícil no fim das contas. Deus sabe o que eu não sei a respeito da Adriana, Deus sabe o que eu não sei a respeito da igreja, Deus sabe o que eu não sei a respeito do meu futuro, do meu destino. Então, no final das contas, seria melhor que fosse do jeito que foi, mesmo que não se deva dizer que o pecado era o que Deus queria e era o que era melhor, né? Tenho certeza que a Adriana errou em relação a mim, eu tenho certeza que a igreja errou em relação a mim, mas eu também errei em relação a Adriana, eu também errei em relação a Deus, em relação à igreja, em relação às coisas. Então, assim, né, vamos suspender um pouco assim as ansiedades de compreender todas as coisas e vamos confiar em Deus. E aí, se um dia no futuro Deus quiser esclarecer os porquês e como que aconteceu ou não, e se mesmo
humanamente, eu e a Adriana conseguíssemos bater um papo, eu e os líderes da igreja conseguíssemos bater um papo, tudo isso seria legal, mas tudo isso também pertence a outras questões, porque aqui o que importa é Deus. Mas o fato é que eu estou em paz com Deus a despeito destas questões, né? Até porque se não fosse esse o caso, seria impossível para mim continuar o que eu faço no canal Vem Senhor Jesus, em termos de ensino, pregação, testemunho, debate, estudo bíblico e tudo mais, né? Se eu tivesse sido machucado na minha relação com Deus em relação a tudo isso, seria bem difícil fazer o que eu faço. Então, no fim das contas, está tudo bem. Mas isso não quer dizer que eu não tenha, assim, a percepção de que Deus evoca questões muito complexas, e não só na minha vida particular, mas na vida de tudo e todos, né? Tudo que existe, todas as pessoas que existem, né? E aí, eu gastei um certo tempo da minha vida pensando e estudando um pouco os dilemas lógicos em relação à divindade, especialmente em relação à onipotência, onipresença e onisciência. Eu não sei se você gosta de filosofia, se você gosta de pensar nessas questões. Eu gosto e já pensei bastante. Também não sou expert nessas áreas, pelo contrário. Mas a onipotência, a onipresença e a onisciência, elas contêm paradoxos lógicos, igual quando a gente falou dos atributos de Deus, amor e ira, justiça e perdão, verdade e mentira, salvação e punição, né? A onipotência, a onipresença e a onisciência, ela também contém assim, um monte de dilemas lógicos bastante complexos. Assim. Eu não vou ficar explorando eles aqui, primeiro porque eu não me preparei para isso e eles são dilemas complexos, mas o ponto aqui de eu admitir isso é só para lembrar para vocês que eu não tenho uma visão simplista a respeito de Deus. Eu não trato Deus como o amiguinho da oração que vai me dar o que eu quero, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Eu não trato Deus assim como o escudo dos meus pecados e a justificativa das minhas retóricas contra esse ou contra aquele. Eu entendo, assim, eu respeito muito a Deus, eu amo a Deus dentro dos meus limites. Eu tenho uma experiência boa com Deus, na minha percepção, na minha visão. Mas eu entendo, assim, que do ponto de vista da racionalidade humana, dos questionamentos humanos, existem dilemas muito profundos a respeito do que implica onipotência, onipresença e onisciência. Tá? Esses são dilemas, inclusive, que são super complexos nas suas implicações. Por exemplo, né, a onipotência. Deus pode tudo. Significa dizer que Deus pode resolver todos os problemas num piscar de olhos, no estalar de dedos e ponto final. E ele não faz isso. Né? Então isso já gera um dilema assim, dos porquês divinos. Né? Deus poderia eliminar, sei lá, problemas graves como as doenças das crianças, das pessoas em geral, dos idosos. Deus poderia resolver os problemas financeiros, Deus poderia resolver os problemas emocionais, Deus poderia, sabe, resolver problemas assim que as pessoas estão sozinhas, estão tristes, estão mal. E assim, todo tipo de caos que existe no mundo com facilidade. E não o faz. Claro, aí, nesse aspecto, onipresença e onisciência talvez, inclusive, ajudem um pouco, né? Ok, Deus não faz assim as coisas de forma mágica, como talvez a gente pensa que talvez poderia fazer, ou a gente gostaria que fizesse, pelo menos em relação aos nossos problemas, mas ele está presente, ele sabe, ele entende. Então, no fim das contas, também, essa ideia da perfeição divina e desses atributos de onipotência, onisciência e onipresença, implicam assim uma relação de Deus com todas as coisas, que obviamente levanta os porquês, inclusive pode nos dar a impressão de que Deus está demorando, ou que Deus até nem existe, ou que Deus não tá se importando e tal. E muitas das nossas percepções dos nossos dilemas podem estar errados, né? E aí eu queria falar para vocês sobre como que eu entendo que estas coisas podem ser pacificadas no seu coração, porque é como foram pacificadas no meu, e aí você pode concordar comigo ou discordar de mim. Mas estudar a relação entre Deus e o tempo, para mim, é o que faz essas coisas estarem pacificadas. Porque
Como que eu vejo assim a narrativa de uma forma meio que geral, assim? Enquanto nós estamos nesta vida, a gente só conhece esta vida. E apesar da vida passar rápido, né, e daqui a pouco eu vou fazer 44 anos de idade, quando eu olho para trás, 44 anos de idade passaram muito rápido, na verdade. Eu tenho certeza que se eu chegar um dia a 88 anos de idade, eu vou olhar para trás e eu vou ter a mesma sensação de que passou rápido, tanto quanto eu tenho hoje, que passou 43 e quase 44 anos de idade. Então, a experiência do tempo nesta dimensão por parte de seres humanos como eu é uma coisa um pouco enganosa. Não quer dizer que o tempo não existe. Tem às vezes umas pessoas que vão para uns lados assim maluco, né, nas discussões inclusive de física sobre tempo e tal e etc. Mas seja como for, o tempo é uma coisa das coisas mais malucas que existem, assim, na real. E o que acontece? Na teoria cristã, na teoria bíblica, Deus é eterno. Eu também não vou entrar aqui em discussões sobre o que isso significa. Deus vive num eterno presente, todos os tempos são presentes para ele, ou ele experimenta a passagem do tempo, ele é atemporal. Não precisamos discutir essas coisas aqui. Eu já estudei todas essas perspectivas e tenho as minhas opiniões a respeito dessas coisas. Mas independentemente da gente conseguir escrutinar as dinâmicas da relação entre Deus e o tempo de forma mais pesada e mais de perto e etc e tal, mais específica, o fato é que Deus ele consegue enxergar as coisas já lá na frente, em função da sua onisciência e da sua relação com o tempo. Então, o que acontece? O que para nós é uma eternidade numa vida de 80 anos sem a Adriana, ou sem ser pastor, ou com dificuldade de dinheiro, ou envelhecendo, ou cabelo caindo, e sei lá, e todos os dilemas que podem existir na vida humana, desde os mais bobos até os mais pesados e graves, Deus enxerga como menos do que um segundo, e ele já enxerga, vamos pensar assim, que num dia, pela graça de Deus, com perdão dos meus pecados, eu estarei no céu para sempre. E a Adriana não vai mais fazer falta, e se eu quiser ter cabelo, eu vou ter cabelo, se não quiser também não vai ter nenhum problema, e não tem doença, não tem morte, tem pecado, e vai ter uma felicidade absolutamente infinita e gigantesca. Essa capacidade de Deus enxergar as coisas, inclusive, pode ser uma das razões em função das quais a vida é do jeito que é, né? A vida no contexto da queda, do pecado e da morte é do jeito que é. Então, no final das contas, a relação entre Deus e o tempo acontece de uma tal forma, em função da perfeição divina, da sua onipotência, da sua onipresença e da sua onisciência, que existe solução para tudo na vida, até para a morte, até para os sofrimentos mais horríveis que alguém pode passar. Até para as coisas mais complexas, mais difíceis, mais impossíveis da gente escrutinar, o que está na cabeça da menina, sabe, essas coisas assim, que inclusive são impossíveis de serem solucionadas humanamente falando. Para Deus, tudo é compreendido, assim, e Deus, ele tem a solução, ele tem o, sabe, tipo, mesmo que ele não dê a solução pra gente aqui, agora, da nossa perspectiva, como ele poderia fazer, e etc e tal, no fim das contas, ele já deu, mas ainda precisa passar por algumas coisas, existe uma escola, né, em tudo isso que a gente vive aqui nesse mundo. Então, acreditar na providência divina, na perfeição divina, na compreensão divina, na potência divina, e de que Deus sabe o que faz a despeito assim do caos que é o mundo, é aquilo que traz paz, e que trouxe paz para mim. Assim. Eu não sou a pessoa que tem todas as respostas, mas eu sou satisfeito com aquilo que eu estudei, que eu entendi, que eu, sabe, tipo, experimentei da parte de Deus. E por fim eu quero falar um pouquinho sobre a doutrina da Trindade. Para eu sair de ser um ateu, para me tornar um pastor, teólogo, bíblico, crente na doutrina da Trindade, é assim uma narrativa maluca, né? Porque a doutrina da Trindade é uma das questões mais fascinantes de todo o pensamento humano, de certa forma.
Eu aqui não vou dar uma aula sobre doutrina da Trindade, né? Inclusive, eu acredito que isso é uma coisa legal, assim, de me aprofundar, assim, sabe? Inclusive, o meu canal, até por causa dos debates, atraiu vários testemunhas de Jeová. Tem uns testemunhas de Jeová que de vez em quando comentam coisas aqui no canal. E antitrinitarianos, assim, de vez em quando tem alguns também. E valeria a pena falar mais. Eu tenho 2 playlists no canal aqui sobre a doutrina da Trindade. Se você procurar nas playlists aí, fica à vontade. Inclusive, eu já fiz a playlist dessa série autobiográfica, tá? Acho que tá lá escrito Autobiografia Ezequiel Gomes, alguma coisa assim, se você quiser maratonar os vídeos aí, quiser ver todos, quiser mandar para alguém, enfim. Então, acho que vale a pena, no futuro, falar mais sobre a Trindade. Mas, posso aproveitar aqui o ensejo de estar falando da história da minha relação com a doutrina de Deus? E assim, a doutrina da Trindade, ela é uma escola de teologia que é, assim, uma das mais interessantes, uma das mais complicadas, na real. O que acontece? Eu aprendi demais a respeito de teologia estudando a doutrina da Trindade. E as conclusões que eu tirei sobre isso iluminam a minha compreensão doutrinária de todas as coisas. Tanto no que tange a questões assim, que tem a ver com os paradoxos, que tem que ver um pouco assim, inclusive com a metodologia de acessar essas discussões e de tirar conclusões. E por causa dessa realidade, para mim a doutrina da Trindade, ela em certo aspecto, ela é o coração do Evangelho, tá? Porque tudo começa com Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no cerne da relação de Deus com o mundo está a relação de Deus com Deus, né? E claro, eu sou muito consciente dos argumentos que se usam contra a doutrina da Trindade, e eu não vou aqui estabelecer fundamentos dessa doutrina e por que os antitrinitarianos estão errados. Essa é uma discussão dura, pesada, profunda, ampla, gigantesca na história do cristianismo, mas existem algumas coisas interessantes, assim. Eu não sou o adepto da maioria. Quando eu for falar sobre a Igreja Católica, vocês vão perceber que, inclusive, eu sou o oposto de ser uma pessoa do tipo assim, se a maioria das pessoas pensa assim, então é verdade. Eu não concordo com isso. Mas a doutrina da Trindade tem um pouco desse aspecto e eu acho curioso. A doutrina da Trindade, ela é contra-intuitiva, porque 3 não é 1 e 1 não é 3, e não existe quem possa fazer a matemática de que 1 é 3 e 3 é 1. Então, a própria doutrina da Trindade, ela já desafia a lógica, não só no nível dos raciocínios humanos, mas da própria matemática. Então, vocês já entendem que a coisa é bem maluca, assim, né? A pluralidade de pessoas, a unidade de Deus no meio da pluralidade das pessoas, e a relação entre as pessoas em termos de o que é diferente e o que é igual entre elas, então da personalidade de cada uma, da posição de cada uma, da divindade de cada uma e etc., é uma questão assim super profunda e que no final das contas implica que Deus é uma unidade formada de uma comunidade de 3 pessoas que são idênticas umas às outras, a despeito da diferença de uma ser pai, outra ser filho, outra ser Espírito Santo, e que se amam eternamente e se honram eternamente e se gloriam uns nos outros eternamente e que honram uns aos outros e que têm unidade a despeito dessa pluralidade. Óbvio que isso tudo, quando a gente fala assim, é muito frustrante para o antitrinitariano, que não consegue enxergar os motivos do porquê que se crê desta forma. Porque tem que ver com o fato de que a doutrina da Trindade é contra-intuitiva, e todo mundo que tem um raciocínio mais
não vou dizer rudimentar, assim, pessoas que têm um raciocínio mais concreto e menos abstrato vão ter dificuldade com a doutrina da Trindade. Inclusive eu gostava de comentar um pouco sobre isso quando eu discutia com um antitrinitariano adventista, que eu falava inclusive assim, que todo semi-analfabeto adventista queria discutir Trindade. Porque você percebe às vezes assim, tem aquelas pessoas bem simples, que não tem muito estudo, não sabe muito ler, não sabe muito escrever, e quer discutir a Trindade, e tipo, óbvio que a pessoa também que tem limitações aí na sua formação pode tentar discutir, mas Trindade é um assunto que vai demandar, assim, que as suas faculdades psíquicas, de análise, de avaliação das coisas, estejam bem afiadas para você perceber por que sim, por que não, o que, que é, o que, que não é. E também, assim, existem heresias antitrinitarianas e existem heresias trinitarianas também. Então esse é um assunto muito profundo e muito complexo, tá? Mas eu só queria deixar um testemunho aqui de que estudar a doutrina da Trindade foi uma das maiores bênçãos da minha vida. Obviamente que é difícil explicar tudo isso, é complexo a gente dialogar com o universo das pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam no Espírito Santo, mas interpretam essas coisas de uma forma diferente da ortodoxia trinitariana. Eu não gosto quando se trata os antitrinitarianos assim de forma muito maligna, em função daquilo que eu também percebo ser uma deficiência na compreensão deles, mas eu não gosto assim de certas posturas que alguns cristãos têm, assim, sabe? De tratar o antitrinitariano meramente como uma pessoa assim de segunda categoria em termos cristãos. Até porque existem pessoas que supostamente dizem crer na doutrina da Trindade, que não são amorosas, não são verdadeiras. E existem cristãos antitrinitarianos que são amorosos e verdadeiros. Então, às vezes, o cristianismo prático do antitrinitariano pode ser melhor do que de um trinitariano. Mas é verdade que, para que uma ampla quantidade de pessoas mantenha uma doutrina contraintuitiva, o fundamento dessa doutrina precisa ser suficiente para convencer uma grande quantidade de pessoas. Eu acredito que o fundamento da doutrina da Trindade é mais do que suficiente na Bíblia. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, assista aos meus 16 vídeos sobre a doutrina da Trindade que estão nas minhas 2 playlists sobre esse assunto. Vou inclusive colocar o link dessas playlists aqui nesse canal, tudo bem? Aqui nesse vídeo. Então na descrição desse vídeo vai ter o link para essas 2 playlists sobre a doutrina da Trindade. Então são 16 vídeos, vamos dizer que tem aí meia hora cada vídeo, talvez um pouco mais do que isso. Então tem 8 horas de conteúdo para você sobre a doutrina da Trindade, se você quiser avaliar alguns textos, a lógica, como funciona, como não funciona, fica à vontade lá. Quiser inclusive tentar refutar também, fica à vontade, a gente pode dialogar sobre essas questões também. Mas a doutrina da Trindade foi, para mim, assim, a doutrina que meio que fechou um pouco a minha compreensão a respeito de Deus, sabe? E que realmente me fez, assim, estar muito satisfeito de ser uma pessoa que acredita em Deus nos termos da fé bíblica. Tudo bem? Então, beleza. Então, nos próximos vídeos eu vou começar a avançar na minha percepção de outras doutrinas para a gente pensar um pouco sobre hermenêutica, exegese, estudo e convicções, e por que sim, por que não, o que crer, o que não crer, e etc. E tal. Acho que vai ser bem legal aí até o dia 26 de fevereiro. A gente tem muita coisa para conversar do ponto de vista aí da minha biografia em termos das minhas compreensões teológicas. Espero que até aqui esteja sendo interessante para você. E para terminar, né, vamos falar um pouquinho da ideia de Deus é amor, né? Quando eu era ateu, eu não sentia falta de um propósito para a minha vida. Até porque o propósito da minha vida era muito parecido com a ideia de que Deus é amor, mas o meu amor era muito dedicado às mulheres, mais do que a Deus, né, no caso. Também a música, também a mim mesmo, né? Mas em especial o meu amor sempre foi devotado às mulheres, assim. E quando eu vim a entender assim que Deus é amor, a lei de Deus é amor, o pecado é a transgressão da lei do amor, e
E tudo que Deus fez por amor, o que Deus permitiu é por amor, mesmo aquilo que nos machuca, que a gente não entende. E que não importa o que aconteça, a gente deve amar a vida, amar a Deus, amar as pessoas e amar a nós mesmos. Para mim, assim, eu sou a pessoa mais satisfeita do mundo com esse propósito de vida. E esse é o meu real propósito de vida. Meu propósito de vida não é destruir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é me vingar de quem me prejudicou, não é reconquistar a fulana, que obviamente, né, não faz nenhum sentido pensar em coisas desse tipo. O propósito da minha vida não é sexo, não é dinheiro, não é glória e fama e vida boa e nada disso, assim. Se eu conseguir amar as pessoas ao meu redor, as pessoas na minha história, mesmo quem me prejudicou, mesmo quem me rejeitou, mesmo quem me desprezou e coisas do tipo, o meu propósito de vida vai se cumprir. Claro, eu não estou querendo dizer com isso que, vamos dizer assim, eu sou o professor do amor a Deus e do amor aos homens. Eu acredito que existem seres humanos melhores do que o Ezequiel Gomes nesse aspecto, mas eu tenho o interesse genuíno em me tornar cada vez melhor nessa direção. Tá? Eu sei que pode parecer estranho para algumas pessoas, em função de algumas posturas que eu tenho, mas eu inclusive acredito que o amor contém a repreensão, contém a denúncia, contém a gente poder ser claro, sincero em relação a problemas e frustrações e dificuldades, porque eu acredito que não é possível amar a Deus, amar as pessoas e amar a nós mesmos se a gente não puder ser sincero em relação às coisas. Se eu não pudesse ser sincero com Deus, assim, eu não teria nenhum amor por Ele. Se eu não pudesse ser sincero com a humanidade, eu não gostaria de ter nenhuma relação com a humanidade. E se eu não pudesse ser sincero comigo mesmo, a quem eu vou enganar, no fim das contas? Então, os aspectos ruins que eu exploro, não tem que ver com não acreditar em Deus, não confiar em Deus, não amar a Deus, como às vezes algumas pessoas ficam um pouco preocupadas, né? Mas tem que ver, inclusive, com a minha percepção de que por amar a Deus e por ser amado por Ele, por amar as pessoas e por querer que as pessoas me amem, por me amar e por querer me amar cada vez mais, eu acho que eu posso ser sincero em relação às questões. Não é o meu objetivo denegrir, destruir as pessoas, mas é o meu objetivo ajudá-las sinceramente, tá? É claro que você pode dizer assim que eu sou um péssimo ajudador dos seres humanos, que os meus antagonistas não gostam muito da minha ajuda, e tudo bem, eu posso até capitular diante disso, né? Eu posso até admitir que realmente pode ser que eu falhe em ajudá-los, assim, mas pelo menos foi o que eu tentei fazer de coração, tá? Por isso eu vivo muito em paz com Deus, e a minha história com Deus, assim, para mim, está mais do que boa. Claro, existe o elemento do pecado, eu sou um pecador, então é óbvio que o meu amor a Deus e às pessoas e a mim mesmo não é o amor perfeito, puro, verdadeiro, maior que existe. Gostaria que fosse, mas não é. E gostaria de um dia poder experimentar esse amor na plenitude por toda a eternidade. Por isso peço a Deus que perdoe os meus pecados e que me ajude a amá-lo, amar as pessoas em amor a mim mesmo. Porque eu acho que esse é o propósito da vida com Deus, eu estou satisfeito com esse propósito. Espero que você também. Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.